Olá! Hoje é dia de cafezinho e de um bom papo, um bom bate-papo sobre o Evangelho, sobre as coisas boas de Deus. E é bom estarmos juntos para mais um Café e Fé. A gente tem um objetivo que é proclamar, anunciar aquilo que há de melhor nesse mundo, o Evangelho. Esse nome Evangelho, ele já diz tudo, é uma boa notícia, uma boa história, aquilo que conta do que Jesus Cristo veio fazer aqui. Jesus não veio aqui para fazer de nós católicos, protestantes, evangélicos. Ele veio aqui para nos fazer filhos de Deus. Esses sistemas todos, eles não dão a resposta real que Cristo veio fazer aqui. E nosso objetivo é esse, anunciar esse Evangelho. E eu sempre trago um companheiro, um amigo, um irmão. E mais uma vez, Pastor Eric está conosco para a gente falar sobre o verdadeiro sentido da adoração, o significado da adoração, o valor da adoração, que está tão banalizado nesse tempo. É verdade. Hoje qualquer coisa é chamada de adoração, não é? E nós vamos falar um pouco hoje sobre o culto congregacional, que é tão importante, né? É verdade. E eu queria contar com você os links do nosso programa, estão aí na sua tela, para que você possa conhecer mais os nossos produtos aqui, os nossos programas e participar. E falando em participar, eu quero deixar uma provocação para você mais uma vez, em termos de oração. Ore por nós, para que nós possamos ser fiéis na pregação do Evangelho. Se você puder contribuir para que o programa se mantenha, seja para a glória de Deus, e compartilhe os nossos vídeos para propagar a palavra. Você pode ser até um missionário quando fizer isso para o coração de alguém. E você vai pegando aí o seu cafezinho para nós começarmos o nosso Café e Fé. Já que a gente volta. Ótica Higienópolis. Há 35 anos no mercado óptico de Londrina, sempre com novidades em produtos e tecnologia. Nossa equipe está preparada para dar uma verdadeira consultoria, facilitando a escolha de seus óculos para correção ou proteção solar, ajuste de óculos personalizados, respeitando o conforto e anatomia do seu rosto. Ótica Higienópolis, Avenida Higienópolis, 346, em Londrina. Como falei há pouco, que nós iríamos conversar aqui hoje sobre o culto congregacional. A igreja, ela é o corpo de Cristo. A igreja é uma comunidade. E essa comunidade, ela tem que, como um dos pontos dela é a comunhão uns com os outros, é a confraternização, é a presença agradável, né? Como bom e agradável é que os irmãos estejam juntos, sentem juntos, cantem juntos. Mas há pouco discernimento sobre a adoração e sobre a reunião solene do povo de Deus, tendo como centralidade a pessoa de Cristo. É verdade. Isso parece que foi ficando cada vez mais distante, e a realidade espiritual de Cristo foi saindo. Até eu li uma história do Walmart, aquele milionário americano, que ele dizia que nos Estados Unidos só tinha uma igreja
em que ele ia frequentemente quando ele estava viajando fora da sua comunidade, quando ele estava viajando, que era uma igreja na Califórnia. Depois eu fui saber que era a igreja do John MacArthur. Alguém pesquisou que ele gostava de ir lá porque era uma igreja cristocêntrica. Uhum. Era Cristo. Me conta aí, pastor Eric, como é que está essa história aí de um culto congregacional, vamos dizer, vazio de Cristo? Uhum. Então, o culto congregacional, ele é muitas vezes mal compreendido no seu significado e pouco discernimento em relação a essa reunião solene do povo de Deus. Para que nós nos reunimos? Né? Essa é uma pergunta importante. Por que um grupo de pessoas se chamam cristãs se reúnem? E se a resposta nós já temos, que é para, nesta comunhão, adorar a Deus, ouvir da sua palavra, qual deve ser o nosso ponto principal neste culto congregacional? É a adoração ao nosso Deus, Uhum. né? E essa palavra culto congregacional, ela se refere justamente a isso, a uma comunidade de fé unida, ou seja, a congregação, que enfatiza essa participação coletiva na adoração a Deus, tendo princípios bíblicos como da comunhão, do louvor, da oração, do ensino da palavra, a celebração da ceia, do batismo. Então, em linhas gerais, essa ideia de culto congregacional já elimina uma série de distorções que nós temos visto em nossos dias. Estava olhando aqui o texto que quando Jesus foi tentado, né, ele foi tentado em 3 esferas. Na física, porque ele estava com fome, 40 dias sem comer. Na psíquica, quando Satanás o coloca diante de uma realidade do pináculo do templo e diz: atira, seja um espetáculo para que as pessoas vejam. Uhum. E na espiritual, quando ele ofereceu os reinos deste mundo, eu disse: olha, eu te ofereço todos os reinos desse mundo, se prostrado me adorares. Uhum. E Jesus dá um pontapé, Uhum. né? Mandando ele arredar-se, Satanás, porque ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. É. O culto congregacional, muitas vezes, ele tem uma ideia, a meu ver, de um entretenimento, não é? Uhum. Um massageamento de ego. As músicas são, às vezes, umas músicas que dão valor ao sentimento, às perdas, aos sofrimentos, então uma espécie de consolação, em vez de estar focada na Trindade, na pessoa divina, ela está virando aqui e acolá. E o que você me diz disso aí? Temos visto com frequência em nosso tempo uma reunião de pessoas que estão dizendo que são cristãs, é um culto, só que o conteúdo do culto ele está recheado de técnicas de manipulação da emoção. Uhum. Isso é muito importante. Acho que em relação ao culto congregacional, quando nós olhamos para identificarmos a centralidade de quem está nesse culto, nós observarmos isso. O que é mais valorizado? A pessoa ela é levada a cantar, ela é levada com técnicas de incremento de intensidade, de mensagens que estão centradas no homem, você é capaz, você pode. E isso vai inflando e vai levando a pessoa a um nível de adrenalina mesmo naquela reunião, porque há uma técnica chamada até de hipnose no meio gospel de hoje. Então as pessoas são nutridas
com algo falso, algo que até inclusive causa dependência emocional. Que a pessoa quer voltar na próxima para ter aquela emoção novamente. Né? E isso é usado muitas vezes por quem está dirigindo um período de louvor, quando da pregação. Isso é importante que nós observemos. Quem é o foco? É a palavra de Deus que está sendo pregada? É a pessoa de Cristo? A adoração, as letras estão dirigidas ao Cordeiro ou não? Tem um cântico até que é muito cantado por aí, que fala, você tem valor, e o Espírito Santo age em você, e dando ênfase ao valor humano, quando a Bíblia diz o contrário. Você precisa morrer para que Cristo viva em você. A ideia, então, nesses cânticos, é voltar para as nossas carências, né? Para as nossas necessidades. E quando a Bíblia está nos ensinando que a obra de Deus é nos retirar do palco e nos colocar no pé do Senhor Jesus, né? Em adoração, prostrados diante dele. O Senhor falou assim, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força e de todo o teu entendimento. Como é o nome do nosso programa aqui? Café e Fé? Café e Fé. Café, coração, alma, força e entendimento. Quando nós entendemos isso, que o nosso programa de vida é amar a Deus, amar ao Senhor e servi-lo e adorá-lo, a coisa muda de forma. Muda de forma. Nós não estamos... A verdadeira adoração procede de um coração que se submete alegremente ao Senhor, movido por um relacionamento que gera obediência e santidade. É verdade. Eu creio que essa resposta que Jesus dá e que se remete-nos a Deuteronômio 6,13, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Deus mostra nas Escrituras o quanto Ele é zeloso dessa adoração e o Senhor não aceita essa falsa adoração, essa colocação do homem como o centro da adoração. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E quando você ama o Senhor, você o adorará realmente em espírito e em verdade. A adoração cristã é o culto e o serviço de quem foi resgatado, de quem foi liberto, salvo pelo amor de Deus em Cristo Jesus. Como é que Deus nos liberta? Jesus Cristo foi para uma cruz e quando ele esteve ali naquela cruz, ele nos atraiu a si. E quando ele morreu, a Bíblia diz, um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Hoje nós estamos vivendo um momento muito de humanismo religioso e não da centralidade de Cristo. Mas nós vamos ter um espaçozinho, um momentinho, e depois a gente volta para tratar desse assunto. Até já. Sabe discernir o que é humanismo e cristianismo?
O humanismo é quando o homem está no centro. É ele quem recebe a glória, é ele quem faz todo aquele movimento de ser reconhecido. Agora, no cristianismo é Cristo, é somente Cristo. E a igreja primitiva tinha este foco. Era uma igreja cristocêntrica. E em Atos, capítulo 2, verso 42, pastor Eric, o senhor pode ler esse texto? Qual era o formato do culto da igreja primitiva? Tem alguns elementos ali que a gente pode ver. Então, Atos 2,42 diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, são 4 elementos aí, não é? Sim. Eles perseveravam. Em quê? Na doutrina dos apóstolos. Uhum. Na palavra de Deus que foi proclamada pelos apóstolos e da pessoa de Jesus Cristo. Sim. Na comunhão, na koinonia, na relação, no partir do pão e nas orações. Isso aqui era o foco. O culto cristão, não há espaço para a satisfação e os desejos carnais. É verdade. O culto a Deus, ele primeiro é uma resposta pela ação de Deus no nosso coração, né? Uhum. A adoração não se origina em nosso coração. Ela é uma resposta da obra de Cristo em nós, que nos faz de maneira a um coração agradecido, quebrantado, a adorar a Ele. O culto não é voltado para o homem, mas para o autor da nossa salvação. Não é um espetáculo. Não é um espetáculo. Então a gente vê muito... eu gosto deste cântico. O cântico é para você? Não. Então, para com essa ideia de eu gosto desse cântico, no sentido de, não, eu não gosto desse, eu gosto daquele. Essa ideia, né? O cântico, a adoração, porque a adoração não é só cântico, né, professor? Não é. Nós temos adoração quando nós lemos a palavra de Deus em comunidade, porque nós estamos lendo a palavra que é do nosso Deus e cremos nessa palavra de um Deus que não mente, que Ele é a verdade. Então, quando nós lemos, nós estamos confessando esta verdade. Nas orações estamos adorando. O partir do pão. Na comunhão, né? E tudo faz parte do projeto de adoração. O senhor vê que é diferente do entretenimento. Sim. Porque o entretenimento, eu vou buscar aquilo que me agrada. E esse é um grande problema. Isso aqui não me agrada, então eu não vou à reunião porque é nesse estilo. E nós vemos um grande problema de divisão por gostos, por expectativas que vão suprir o meu desejo de entretenimento. E isso aí é um grande problema, porque deixamos do culto congregacional de olhar para o Cordeiro, para o trono e a expectativa no público. Quando o indivíduo ele está no centro, é a preferência pessoal que determina o seu interesse. Quando Cristo está no centro, quando é a submissão ao Cordeiro, o culto a Ele que se torna mais importante, mais relevante. Quando nós nos focamos no Senhor Jesus Cristo. O culto cristão é o cristão porque é culto a Cristo. Ele é culto cristão porque ele é a Cristo. Né? Não é um show, não é um espetáculo para satisfazer frenesi ou expectativas emocionais, nem tampouco um palco para exibição, né? Exatamente. Às vezes a gente vê isto, muitos cantores gospel,
eles cantam e depois eles saem para fazer até coisas feias por fora. Lá na frente eles estão, mas depois eles vão viver. Eu já vi isso em hotel. Eu estava hospedado junto com uma banda dessas assim, numa cidade do Nordeste. Eles terminaram o culto e depois foram farrear, porque eles não tinham nenhum compromisso com a verdade. O compromisso dele era com o espetáculo para satisfazer aquele público que... E como o senhor colocou em relação a que nós não adoramos ou não louvamos somente quando cantamos, quando eu vi isso tristemente numa situação de uma organização de toda uma reunião em que estava muito claro que quem era o foco eram aquelas pessoas que estavam presentes. E a pregação era uma pregação superficial, era uma pregação voltada a experiências pessoais, histórias motivacionais. E aí nós estamos pensando no culto como um todo, né? Não simplesmente no momento de canto, mas vemos isso com frequência, falta de reverência. Quantas coisas absurdas nós vemos que são feitas em reuniões que são ditas reuniões de culto cristão. Então é importante nós termos esses parâmetros e avaliar segundo as Escrituras. Aqui em Colossenses capítulo 3, os versos 15 a 17, nós temos o apóstolo Paulo dizendo: seja a paz de Cristo o árbitro no vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, que é o corpo de Cristo, a igreja. Sede agradecidos, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos uns aos outros em toda sabedoria e louvando a Deus. E aí ele usa aqui uma série de salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão no coração. E tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. E aqui ele cita essas palavras aqui, pastor Érico, salmos e hinos e cânticos espirituais. Isso tem alguma diferença nessas palavras? Tem. Cada uma delas pode parecerem sinônimas, mas cada uma delas está contemplando uma questão essencial na adoração. Primeiro, os salmos. Não somente os salmos que nós temos escritos, mas do que falam os salmos? Né? Falam das maravilhas de Deus, falam dos atributos de Deus. Então o apóstolo Paulo está dizendo: olha, isso aqui é uma boa referência. Vocês têm os salmos e adorar ao Senhor por meio deles, dizendo de quem é o nosso Deus, quais são os seus atributos, vocês podem louvar ao Senhor com esses cânticos. A vida cristã vai se dar nesses termos. Os hinos que vão expressar também esse louvor ao Senhor pelas maravilhas que Ele tem feito, né? E os cânticos espirituais, que são inspirações baseadas nessa experiência do cristão, do Filho de Deus, com a graça de Deus. Então ele compõe e ele pode louvar de uma maneira livre, expressando no seu coração. Em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. Isso é um cântico espiritual, não é? É verdade. Que ele vai contando da experiência que ele está dizendo: quão cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas um dia, o que aconteceu? Eu vi meus pecados pregados na cruz e agora ele me dá uma nova vida. Isto é maravilhoso, Verdade. Essa confissão, né? Tudo que é feito precisa ser feito com o objetivo de adorar a Deus. Não é para agradar aquela pessoa ou aquele outro, mas é para adorar a Deus. Nesse culto congregacional,
ele tem que ser um culto bem singelo, bem feito, no sentido trabalhado, ensaiado, as coisas a gente não faz de qualquer jeito. De improviso. Mas não é para satisfação de quem quer que seja, é para a glória de Deus, né? Sim. E o ministério que envolve o canto congregacional precisa ter essa percepção, porque ele ali naquele momento está conduzindo a congregação, e aí novamente pensando na congregação, crianças, jovens, idosos, todos envolvidos numa adoração. Aí eu lembro do tabernáculo de Davi, né? Há uma adoração 24 horas de um povo que é livre, que não está debaixo de leis e nem afastado com um mediador que seja um homem, não, mas ele tem livre acesso. Todos nós, não há distinção a dizer, aquelas pessoas que estão ali dirigindo, cantando, tocando, tem algo de especial. Não, não tem. O culto é da igreja, do povo de Deus, não é? Que se prostra diante e serve ao Senhor. E aí nós vemos a importância desse culto congregacional. E você falou do tabernáculo de Davi, e o profeta Amós fala que o tabernáculo de Davi que estava caído, ele foi restaurado. Lá no livro de Atos, no capítulo 15, Paulo vai falar daquele tabernáculo, né? Aliás, Pedro fala que o tabernáculo de Davi que tinha sido caído. O que significa isso? É que o tabernáculo de Davi era diferente daquele que Moisés fez, né? Sim. Que era mais do sacrifício. O de Davi, a arca ficava no centro, ali tinha uma orel, que era uma tenda, e ela tinha 12 postes sustentando, e em cada poste daquele tinha um cantor voltado para a arca. A arca estava lá no centro, e eles cantavam. Então, e tinham 24 grupos, eram 288 cantores. Eles iam revezando. A cada hora, um grupo de 12 cantando, olhando para a arca. Esse era o culto do tabernáculo de Davi. E o Pedro, quando vai falar sobre isso, ele diz o tabernáculo de Davi, que é a igreja. Mas, moço, o tempo foi embora, sabia? O tempo foi embora e a gente estava querendo falar mais, mas fica para uma outra oportunidade onde nós vamos conversar. Eu quero deixar para você o meu abraço, de sempre, aquele abraço de coração para coração, e espero encontrar você de novo aqui no nosso programa. Até mais.